Tu és o único que nos dá esperança. Às vezes nós achamos que estamos sem esperança, né? Mas nós temos uma esperança viva que é o Cristo. É interessante que eu estava ali sentado e a Bíblia nos diz que nós somos como pedras vivas, que se ajuntando, nós somos um tabernáculo de Deus, onde Ele habita no meio de nós. As pedras vivas vão se ajuntando para que um seja adorado no meio. E ninguém tem destaque. O único que tem destaque é aquele que é adorado. Porque nós somos como as pedras, fazendo com que Ele venha habitar no meio da igreja e nós adorarmos Ele em espírito e em verdade. Ele é o único digno de adoração. Então não tem nenhuma pedra em destaque, brilhando, mas o único que brilha é Ele no nosso meio. Quando nós temos um coração aberto, nós conseguimos adorar, exaltar, bendizer, e fazer com que nós venhamos apontar toda a nossa adoração para o único que é Jesus no nosso meio, habitando como um tabernáculo no nosso meio. Evangelho segundo escreveu João em 1º capítulo. É interessante que nós estamos falando muito em habitação de Deus. E isso me veio à memória. Capítulo 1, verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Coisa linda, né? Deus, Ele sempre teve uma vontade, um plano de habitar junto com os homens. Esse é o plano do começo ao fim da palavra de Deus. Ele habitar com os homens. Nós sabemos que em Gênesis Ele construiu o jardim. E ali Ele fez o homem. E toda virada da tarde Ele ia até o jardim para conversar, para ter uma intimidade, para ter uma revelação, para ter uma comunhão. E toda a viração da tarde Ele estava lá falando, conversando, tendo intimidade, revelação. Falando com Adão, frente a frente. E eu acho isso lindo, um Deus todo-poderoso que vem ao nosso encontro para habitar conosco. E a Bíblia nos diz que através dos pecados do homem, pecado da mulher, eles teve que se separar dessa habitação de Deus. E por que ele se separou? Porque ele deu ouvido ao inimigo. Porque quando Deus fez o jardim do Éden, disse para o homem: podei comer de toda a árvore do campo, pode comer de toda a árvore do jardim. Somente uma, do conhecimento do bem e do mal, não é para se comer. E o que o inimigo usou? O inimigo foi até o homem e disse: Deus falou para que não venha comer de nenhuma das árvores. Porque o inimigo está sempre tentando nos persuadir, nos enganar através da sua palavra. Ele usa a palavra de Deus e coloca um sofisma talvez na nossa mente. E Deus não tinha dito isso. Deus falou para comer de toda a árvore. E é interessante que ela sabia disso, e ela disse: não, Deus falou para comer de toda a árvore, somente de uma que não. E ali se iniciou um diálogo com o inimigo. E me veio à memória aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a palavra de Deus é poderosa em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é sofisma? É aquilo que parece verdade, mas no fundo é uma mentira. Então o que é que nós devemos fazer? É se encher da palavra de Deus, se encher daquilo que é verdade.
dentro do nosso coração. E eu estava ali sentado, eu me lembrei que um dia eu estava trabalhando e tinha bastante gente no balcão. Eu sempre recebo, né, em notas. E eu conheço a nota de longe, uma nota verdadeira ou uma nota falsa. Porque há muito tempo eu já trabalho com isso. E é interessante que veio uma mulher com uma nota de 20, só que quando tinha muita gente, ela me entregou essa nota toda amassada, embrulhada. E como tinha muita gente, eu peguei, dei o troco e joguei o dinheiro dentro do caixa. Só que quando eu abri a nota, eu falei, nossa, essa nota é falsa. E Deus falou ao meu coração, quando você se enche de uma verdade, você discerne o que é falso de longe. Você não precisa conhecer o que é falso. Você precisa saber o que é a plena verdade de Deus. Deus falou muito claramente ao meu coração, e eu não sei para quem que é, que você se encha de uma verdade que vem de Deus, totalmente de Deus, para que quando o inimigo falar algum sofisma ao seu coração, à sua mente, aos seus olhos, você venha discernir, entender e compreender que é de longe que é do inimigo, que é falso, para que nós venhamos a saber o que é verdade. Então nós venhamos a se encher da verdade de Deus. Amém? E ali Deus, o plano inicial de Deus não foi frustrado. Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, Jacó, José, 12 filhos. E aqueles 12 filhos, eles venderam, né, José foi para o Egito, ali habitou vários anos, levou Israel junto com eles, habitou 430 anos. Nós sabemos que os filhos de Israel começaram a ser aflitos, angustiados, começaram a orar, a buscar a Deus, e Deus levanta Moisés, o libertador. Vai lá, Deus arranca Israel com a sua mão forte, leva para o Egito, e ali no Egito, leva para o deserto. Ali no deserto ele coloca as 12 tribos e manda Moisés fazer um tabernáculo. E Deus fala, faça um tabernáculo, coloca as 12 tribos e põe o tabernáculo no meio, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Porque Deus ama habitar no meio do seu povo. Porém, Ele não poderia estar dentro de nós, porque nós éramos pecadores ainda. Mas Ele habitava no meio do seu povo. E ali, Ele habitou vários anos em um tabernáculo. Teve um livro de Juízes, aí até Davi manda fazer um templo majestoso, lindo para aquele tabernáculo, para aquela arca. Mas aí Deus fala, não, suas mãos estão cheias de sangue. Eu quero que o seu filho Salomão venha construir, inexperiente e jovem. E é interessante que o próprio Davi fala que ele era inexperiente e jovem, porque nós somos dependentes de Deus a todo instante. Nós somos inexperientes, talvez na palavra, nós somos inexperientes em tantas coisas. E é assim que Deus quer. E é assim que Deus quer, para que nós venhamos a depender totalmente de Deus. Porque quando nós estamos cheios de arrogância, cheios de si mesmo, cheios de orgulho, Deus não consegue habitar dentro de nós. Mas quando nós somos dependentes de Deus, inexperientes, e dizendo, Deus, eu não posso, mas o Senhor me fortalece. É aí que Deus vai colocar força dentro do nosso coração, porque sabe que nós dependemos dEle a todo instante. Aí Salomão ergue um templo monstruoso, um templo, coisa mais linda. Porém, o povo de Deus começa a idolatrar deuses e novamente peca contra Deus. E Deus vai lá, usa Nabucodonosor e destrói aquele templo, e a arca é levada embora, destruída,
o templo é queimado e eles levam aquele povo cativo durante 70 anos na Babilônia. Mas o povo está sedento, porque eles começam a lembrar da sua terra, eles começam a lembrar do seu Deus, eles começam a lembrar daquilo que Deus tinha feito, maravilhas, sinais, prodígios no meio deles, e eles começam a ter uma ânsia de vontade de ter Deus novamente no seu meio. Eles começam a orar, a buscar a Deus, e Deus, nos 70 anos que ele cumpriu a sua promessa, trouxe de volta, através de Esdras, Neemias, leva de volta para Israel. Eles reconstroem, eles começam a reconstruir o segundo templo, mas aí os novos ficam todos cheios de alegria no seu coração, porque teria um Deus todo-poderoso. Mas os velhos olhavam e diziam: mas esse templo é muito singelo, é muito pobre. O antigo era tão lindo, aqueles que eram mais velhos que tinham visto. Mas os novos começavam a se alegrar. E é interessante que a Bíblia nos diz que houve tão grande tumulto que eles não sabiam se era alegria ou se era choro. Aqueles velhos não conseguiam ver o novo de Deus. Aqueles que eram mais velhos não conseguiam ver o novo de Deus. E nós somos assim às vezes. Nós não aceitamos o que é novo de Deus para a nossa vida. Deus está falando que eu quero uma nova oportunidade, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando uma nova vida, uma nova memória, um novo mente, um novo corpo, tudo novo para a sua vida, mas às vezes nós somos relutantes em receber o novo de Deus para a nossa vida. E às vezes dentro do nosso coração está relutante, e Deus está trabalhando para te dar um novo de Deus para a sua vida, todas as coisas novas, mas às vezes nós estamos relutantes. A voz de Deus ao nosso coração, e Deus já está falando há alguns meses, talvez ao meu coração e ao seu coração, que Deus tem um novo para a sua vida, mas às vezes nós estamos relutantes, e Deus está falando: abra o seu coração para me falar no seu coração, no seu ouvido, na sua mente. E Deus está querendo te dar um novo, mas às vezes nós somos relutantes. Por que relutar no novo de Deus? Por que relutar? Porque você vai experimentar um novo de Deus, você tem que abrir o coração, tirar a arrogância, descer como Naamã, para que nós venhamos a experimentar e ser limpos, lavados, purificados daquilo que Deus quer para a sua vida. Porém, nós é que devemos descer. Deus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Eu e você é que devemos arrancar essa prepotência, essa arrogância, esse orgulho de dentro do coração, para que nós venhamos a aceitar o novo de Deus. Deus quer trabalhar em nós. E ali aqueles homens reconstroem novamente, porém, novamente aqueles homens pecam contra Deus. E Deus fica 400 anos praticamente sem falar nada. E de repente veio aquele que é o verbo vivo. Aquele que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era a própria palavra, ainda que distinto, mas também tinha a mesma natureza de Deus. Ele era Deus, ele estava com Deus, e ele mesmo disse: eu vou descer à terra. E não teve como usurpação ser como Deus, ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se esvaziou a si mesmo, fazendo-se em forma de servo e semelhante a mim e a você, se humilhando, fazendo com que porque ele venha a ser obediente a Deus, em obediência de morte, e morte de cruz por mim e por você. Porque é que nós somos seres humanos dependentes de Deus, nós vamos ser arrogantes e não vamos querer o novo de Deus para a nossa vida. O que é que nós queremos realmente da parte de Deus? Viver por fé ou viver por aquilo que nós vemos? Porque viver por fé é totalmente dependente de Deus. É como Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Você vai ser uma bênção, eu vou tornar o seu nome famoso. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas.
porém você vai ter que sair, você vai ter que ser dependente da minha mão poderosa, não da mão de ninguém, mas das mãos poderosas daquilo que tem as mãos furadas. Mas Deus quer fazer com que nós venhamos a arrancar essa arrogância, fazer com que nós venhamos a tirar essa prepotência de dentro do nosso coração, porque nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus, não podemos ter arrogância, descer a olaria de Deus e para que eles venham a refazer uma novamente, para que nós venhamos a experimentar um novo de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Mas nós devemos renovar a nossa mente. E ali é interessante como Jesus veio habitando. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quanta relutância de Israel, quanta relutância dos fariseus, dos saduceus, daqueles homens que olhavam a luz do mundo, o Deus encarnado, e eles não conseguiam descer, eles não conseguiam reconhecer Ele como um Deus vivo que estava na sua frente. Apesar dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, apesar da sua humildade, apesar daquilo que Ele fazia a todo instante, da sua bondade, porque Ele veio cheio de graça. Graça é um favor imerecido. Nós éramos assassinos, nós éramos petulantes, nós éramos totalmente pecadores, mas veio uma graça que desceu do céu, habitou entre os homens, morreu por mim e por você, uma graça, um favor imerecido, para que nós venhamos a se submeter a Ele, assim como Ele se submeteu ao Pai, cheio de graça e de verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós somos amarrados pelo mundo, pelo inimigo, pela nossa própria carne? Somente Cristo para nos libertar totalmente. O livro de Efésios diz que nós somos amarrados, nós estávamos aprisionados pelo mundo, pela carne e pelo inimigo. Existiam 3 prisões que estavam dentro de nós, mas Jesus veio cheio de verdade, e através do conhecimento da verdade que desceu do céu, nós somos libertos. Nós somos libertos. Deus quer nos ver libertos. Ele não obriga ninguém a adorar, não. Ele não obriga, ainda que ele seja liberto, ele não obriga a adorar. Aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos que foram até Jesus, de longe, ele diz: vai até o sacerdote, que vocês vão ser limpos. No meio do caminho eles foram limpos, somente um veio a adorar, exaltar, bendizer. Mas somente um teve a salvação, os outros foram libertos. Somente um teve a salvação. E irremediavelmente aqueles outros 9 poderiam ter a salvação, porque eles tiveram os sinais, os prodígios, as maravilhas, a palavra da verdade. Eles viram de longe a glória do unigênito do Pai, cheio de glória. No capítulo 2, ele transformou mais de 200 litros de águas em vinho. E a Bíblia nos diz que aqueles discípulos olharam e viram a glória de Deus. Marta e Maria foram até Jesus e disseram: se o Senhor estivesse aqui. Ele disse: se você crê, tu verás a glória de Deus. Se nós continuarmos crendo, nós veremos a glória de Deus, não somente aquela que nós vemos aqui no nosso meio, mas na nossa vida. Se nós continuarmos crendo naquilo que Deus falou ao nosso coração, se nós continuarmos crendo nas promessas de Cristo, nós vamos ver as promessas de Deus na nossa vida, na nossa família, em todos os nossos entes queridos. Mas nós devemos continuar crendo, porque a todo instante o inimigo está jogando sofisma na nossa mente. Então por isso que nós devemos vestir o capacete da salvação. Isso é muito importante, porque é um momento que nós estamos aqui, nós estamos
se alimentando da palavra de Deus, mas quando nós saímos lá fora, a todo instante o inimigo está lançando dardos e setas inflamadas, e aí nós desacreditamos daquilo que Deus, propriamente Deus, falou ao nosso coração. E aí vem aquela sofisma do inimigo e fica uma dicotomia dentro do nosso coração. Mas quando nós se enchemos da verdade de Deus, nós olhamos e vemos o que é falso de longe. Mas nós devemos se encher da verdade de Deus para nossas vidas. O Verbo se fez carne e habitou. A glória do unigênito do Pai. Ele desceu como unigênito, mas ele subiu, foi assunto aos céus como primogênito. Ele desceu como único filho, mas a Bíblia nos diz que ele subiu e foi assunto ao céu como primogênito de muitos filhos, de muitos irmãos. Ele quer formar uma família. Ele quer habitar conosco lá em Apocalipse capítulo 21, diz que descerá do céu a nova Jerusalém, e a Bíblia nos diz que habitar conosco o próprio Deus. E é interessante que, eu lendo essa passagem, Jesus ele teve um corpo como eu e como você. Ele se esvaziou da sua glória e eternamente ele vai ter um corpo como eu e você, logicamente que glorificado, mas ele se esvaziou daquilo que ele era. E ele tem um corpo eternamente como eu e como você, está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, porque se fosse por nós mesmos, não haveria mais graça. Mas tem um que intercede por mim, por você. O Espírito Santo também intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, chegando até o céu, para que nós venhamos a ter a vitória de Deus nas nossas mãos. O tabernáculo, existia o átrio, o santo e o santo dos santos. Ali eram feitas as purificações. A pessoa levava um animalzinho até o sacerdote e ele imolava aquele animal. E a pessoa via aquele animal morrendo. Eles olhavam aquele animal morrendo e gemendo de dor. Aquilo é a mesma representação que o pecado faz com que nós venhamos a morrer. Porque quando nós vemos aquele animal morrendo, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Eles viam aquele animal morrendo. E é como Jesus representando a mim e a você, morreu por mim e por você. E existia o santo, que ali ele começava, como ele se sujava todo de sangue, ele ia até a bacia e se lavava, se limpava, se purificava, para entrar no santo dos santos. Hoje é como uma representação para mim e para você, para que nós venhamos a se purificar, se santificar. A Bíblia nos diz: quem é santo, santifique-se mais. Mas aquele que está, é como ímpio, faça mais, cada vez mais coisas erradas, não interessa. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. E quando estava no Santo dos Santos, lá tinha os pães do propósito, da proposição. Ali havia várias coisas, a pedra da lei, o maná, todas as coisas falando que Deus, Ele traz para nós o pãozinho de cada dia, que não é para nós vermos a se preocupar com o pãozinho de cada dia. Eu estava ali sentado me lembrando, porque eu tenho trabalhado todo dia essas noites. E hoje mesmo eu levantei, me lembrando de uma época em que eu trabalhei 4 anos, toda noite, de segunda a segunda. Segunda a segunda. Tinha dias que eu não sabia se eu estava aqui ou lá, porque a mente de aquele que trabalha à noite fica um pouco transpassada. Mas Deus que abriu a porta, minha mãe ficava todo dia, ela falava na minha orelha, falando: não, se Deus abrir a porta, eu morro lá, porque eu não me importo mais com a minha vida, eu não me importo mais com a minha vida, eu não posso viver mais, mas é Cristo que tem que viver em mim, eu não me importo mais. Aí eu comecei a entender o que é adorar a Deus com todas as suas forças.
Porque quando nós estamos trabalhando toda noite, nós estamos estafados, nós estamos estressados. E algumas pessoas vinham para tirar a paciência. Mas eu falava, em Cristo eu me fortaleço. Eu morro aqui. Porque eu já não me importo mais com essa vida. Eu já não me importo mais. Porque nós vamos trocando a nossa mente. Nós vamos trocando a nossa mente. E tinha muitas vezes, amados, que eu chegava em casa e eu chorava. E não tinha motivo. Eu chegava em casa e eu chorava. Porque Deus estava trocando o meu coração de pedra em um coração de carne. E aí nós entendemos o que é Jesus na prática. Nós começamos a entender o que é adorar Jesus numa prática na nossa própria vida. Nós começamos a adorar Jesus porque Jesus se importa também com o espiritual, mas Ele também se importa com o natural das nossas vidas. E todos os dias Ele me fortalecia. E Deus foi glorificado. E é interessante que veio um jovem me dizendo, você precisa descansar agora. Agora Deus está cortando aquilo que Ele abriu. Eu achei aquilo tão lindo. E eu falei para minha mãe, está vendo? Mas não foi um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Todos os dias. Todos os dias. Mas Deus foi glorificado. Deus abriu uma porta porque eu estava necessitado. E eu tinha no meu coração uma outra porta. Mas Deus abriu aquilo que Ele quis, não o que eu queria. Deus faz os sonhos que Ele tem na nossa vida. Não o sonho que eu quero. Não aquilo que eu almejo no meu coração, que às vezes é de carne, um coração enganoso. Mas um coração que vem de Deus para as nossas vidas. E aí nós se submetemos a Deus e começamos a entender os seus propósitos na nossa vida, não somente no ministério, mas também lá fora, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Vamos estar colocando de pé, irmãos, está orando.